Boa tarde, professor. Hoje eu estarei abordando sobre o tema brotamento de vesículas em células vivas. Então, como numa cidade bem administrada, a nossa célula funciona de uma maneira igual, onde cada lugar vai ter a sua função a ser desempenhada. E no caso das nossas células, elas são delimitadas por uma membrana que separa o conteúdo intracelular do extracelular. É como uma espécie de uma grande muralha altamente seletiva. E cada organela pode secretar ou receber algo para o seu funcionamento. E esse funcionamento, transporte, funciona como? Através de pequenas estruturas chamadas vesículas, que possuem os mais derivados tipos, seja para enviar uma proteína para o Golgi ou uma substância para ser digerida no lisossomo. Então, como já foi dito antes, as vesículas elas funcionam como transportadoras de substâncias, que surgem na membrana de cada organela, e quando ela chega no seu destino, ela acopla na membrana da organela-alvo e despeja o material. Neste esqueminha aqui nós temos as esferas coloridas, que são as vesículas trabalhando de uma maneira diferente. As amarelas transportam proteínas no retículo para o Golgi, as azuis locomovem proteínas de um compartimento do Golgi para o outro, e no Golgi nós teremos três tipos de vesículas que saem. A laranja, que manda proteínas da célula de maneira imediata. Uma rosa escura, que é uma vesícula secretora de armazenamento. A rosa clara traz enzimas digestivas para o lisossomo. Assim como as verdes também trazem algum material de fora da célula para ser degradado. Então, durante as pesquisas de Rutman e Lélio, eles encontraram um revestimento chamado clatrina, que foi o primeiro tipo de envoltório de superfície que parece com uma cúpula geodésica. E as vesículas revestidas por clatrina transportam proteínas de fora da célula para o sistema lisossômico para a degradação. Ela é formada na parte trans do Golgi. Quando a vesícula está brotando, nós temos um receptor de carga. E esse receptor de carga é que a clatrina e a adaptina irão se ligar. E após esse acoplamento, nós temos a separação da vesícula com a da membrana do Trans-Golgi Network. E essa separação, ela vai ser dada por conta da dinamina, que é e junto associada a outras proteínas, ela vai cortar essa ligação. Então, e a adaptina, ela vai servir como uma bomba relógio de revestimento, para quando ela chegar próxima do seu destino, ela descamar, para que a membrana ela consiga fusionar junto com a vesícula. Então, seguindo os estudos, eles queriam aprofundar o estudo sobre a clatrina, então eles identificaram uma cobertura diferente da clatrina, as que eles chamaram de COPs, por conta de ser 8 proteínas. E dessas 8 proteínas, eles encontraram 7 que se fundiam. Então, eles batizaram o nome de coatômero. E então, eles decidiram estudar mais sobre a oitava proteína, que até então era desconhecida. Só que, durante a purificação da substância, eles jogavam uma fração fora. E é nessa fração fora que se localizava a ARF, em que eles suspeitavam ser a molécula ARF, né, que é o fator de rebulização do ADP. Então, eles precisavam confirmar se o coatômero e a ARF eles precisavam de ajuda em alguma coisa para se ligar. Se provaram ser autossuficientes, mas a ARF ela consegue ligar na membrana por conta de ter uma molécula de GDP. Já o coatômero não. O coatômero precisa da ARF junto com uma GTP. Mas por que uma GTP e não uma GDP que já tem na ARF? Isso se dá por conta de a GDP ligada na ARF, ela vai servir para acoplar na membrana, e quando ela ocorre esse acoplamento, vai haver uma troca de uma GDP por uma GTP. E é nessa troca de GDP por GTP que os coatômeros serão ligados. Aí sim, os coatômeros vão formar a vesícula para que ela possa ser secretada e para o local alvo. E para que ocorra esse fusionamento da vesícula com a célula, com a membrana da célula, vai ocorrer uma troca uma perda de um fosfato, ou seja, a GTP vai virar uma GDP, e essa GDP vai fazer com que a ARF ela perca a sua afinidade com a membrana da vesícula. Aí sim, vai ocorrer o fusionamento da célula com a vesícula. E aí muito se perguntou, né, se todas as vesículas elas formam a partir das COPs. Até então se imaginava que sim, porque as clatrinas também apresentam uma estrutura semelhante na hora dessa formação. Elas também têm o auxílio das ARFs ligadas a uma GTP. Aí eles perguntaram, nossa, mas por que tantos tipos de vesículas? É porque as vesículas elas funcionam como se fosse uma espécie de marcador para a célula, para a vesícula. Ou seja, ela vai para um lugar específico, ela é muito seletiva. E para deixar, é bom salientar que todas as capas elas serão removidas por conta da reação da GTP, que vai virar uma GDP.
E eu gostaria também de deixar aqui mais uma informação, que a célula ela também utiliza, como ela utiliza vesículas pelo transporte intracelular para mandar uma substância para um lugar, ela também pode pegar moléculas fora da célula, porque podem ser úteis no caso da endocitose, ou secretar algo indesejado através da exocitose. E dentro da endocitose nós temos três tipos. Nós temos a fagocitose, que vai formar uma vesícula chamada fagossomo e captura materiais maiores. E a pinocitose vai capturar moléculas menores e pode capturar, e ela pode ser seletiva ou não. E também nós temos a endocitose mediada por receptor, que vai ocorrer na presença de receptores de membrana. E nesses receptores de membrana nós teremos as focetas, que vão trazer a vesícula para dentro e ela se fundirá ao endossomo. Então, só para concluir, nós temos as vesículas, que são estruturas de transporte, que ajudam no transportamento de substâncias, seja para funcionar contra a organela ou para ser degradado no lisossomo. O primeiro tipo de revestimento identificado foi a clatrina, e com o estudo da clatrina eles encontraram as COPs, que são usadas ARFs e coatômeros. Finalize e agradeço.